do canal Animações, a Cami, e hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo comentando sobre personagens dos Unders. E dessa vez eu vim comentar sobre um dos melhores professores daquela escola, que é o professor Starinho. Fico até emocionado. Então, puxa a vinheta! Fala galera do canal Animações, a Cami. Bom, pra quem já viu esse tipo de vídeo que eu já trouxe no canal, sabe como funciona. Mas caso você tenha caído aqui de paraquedas e queira saber, eu explico. Eu vou começar o vídeo falando toda a trajetória do Staringo ao longo dos episódios. E depois eu vou focar nos episódios que ele tem mais destaque, dando minha opinião assim. E aí eu vou finalizar com a minha opinião geral do personagem. Então, vamos que vamos! O primeiro episódio que ele aparece é o 4, Rock na Escola, em que nós conhecemos o professor de música da escola e no final ele faz os alunos dele tocarem músicas pro Lester, o amigo dele. O próximo é o 7, que é o episódio que a banda tenta unir o Staringo com a Bunny. E então vem o 16, que é o primeiro episódio da Batalha de Bandas, e ele é um dos jurados. No 19, nós vemos ele montar uma peça para arrecadar dinheiro para arrumar o palco da escola, que tava caindo aos pedaços. No 20, ele aparece ao fundo junto da Bunny, meio apaixonadinho ali, namorandinho, por conta do Dia dos Namorados e tal. No 22 e 23, ele continua sendo jurado das batalhas de bandas, e é isso. E no 24, que é o último que ele aparece na primeira temporada, ele tá dando aula, e daí ele fala que o James e o Zack ficaram de recuperação. Na segunda temporada, o primeiro episódio que ele aparece, digamos assim, é o 2, já que meio que aparece só um comentário que ele fez no vídeo. Aí temos o 3, em que ele tá dando aula e daí ele pede pro Heitor contar das férias dele por meio de uma música. Depois temos o 4, que ele dá conselhos pra banda sobre a fama e tudo mais. No 10 ele aparece em uma cena com a Bunny, e daí ele aparece também comprando uma aliança. Suspeito. No 13, ele aparece postando um meme na internet e também nos comentários da live dos Anders lá. Além da Cindy meio que menciona ele quando ela fala que ela vai buscar os equipamentos com o Starinho. No 15, os alunos dele ajudam ele a pedir a Bunny em casamento. No 16, ele leva a banda pro Understock. No 17 e 18, que é o Understock, ele aparece só de fundo, meio dane-se, coitado. No 22, ele aparece como o DJ do baile e também ele aparece apresentando meio que o baile. No 25, ele aparece que nem todos os secundários, só curtindo o show dos Unders. E pra finalizar, o 26, ele aparece como o DJ da festa pós-show. E agora que eu falei da trajetória dele, vamos para os episódios específicos. No caso, comentar especificamente sobre alguns episódios. Como eu já disse, esse é o primeiro episódio que ele nos é apresentado. E é nele que nós vemos um pouco da personalidade dele. Então a gente descobre como ele é um professor meio tranquilo, divertido e que ama muito uma boa música, já que todos os shows dos alunos dele estavam tipo, curtindo assim, yeah! Até dos Anders, que ele fica tipo, yes, vamos lá, rock and roll. Além de mostrar como ele é influente, já que ele é amigo do Lester, que é um grande crítico musical. Todo mundo sabe que ele é da agência, né? Mas o trabalho também dele é ser crítico musical. Então, é nesse episódio que descobrimos a crush da adolescência do Staringo, que é a Bunny. E também vemos um pouco da história deles, já que o Staringo conta toda a história, como eles se conheceram, aí ficaram juntos e tal. Só que agora ela não quer mais saber de mim. E aí a banda tenta unir eles de novo. Porém, nós vemos o quão atrapalhado e esquecido esse professor pode ser, fazendo todos os planos que eles bolam darem errado. Eu geralmente tenho muita dó dele nesse episódio. Tadinho. Tadinho do Starinho. Mas o bom é que no final tudo dá certo e o casal volta por culpa do Bob. O quê? Por sinal, já fiz vídeo sobre o Bob. Eu amo ele. Para o próximo episódio. Nesse episódio, como eu já expliquei anteriormente, o Staringo bola toda uma peça para arrecadar dinheiro para consertar o palco que tava caindo aos pedaços. E obviamente dá tudo errado. Os alunos só brigam e brigam e brigam. É uma confusão inteira esse episódio. É meio engraçado, mas é uma confusão. E é nele que nós vemos o quão paciente esse professor é. Pois para aguentar esses seres aí tretando. Ai, porque a música tem que ser assim. Ai, porque o vestido tem que ser assado. Ai, nossa, socorro. Tem que ser paciente mesmo. Staringo, você é um divo nesse episódio. Você. Por mais que dá tudo errado no final e o palco fique mais estragado do que já tava, e o Staringo fique muito chateado, porque, poxa, ele queria muito fazer essa peça, os alunos meio que conseguem reverter toda a situação, até porque, né, é pelo professor deles. E aí a gente vê, então, também como os alunos se preocupam com o Staringo, mano, pra ajudar, assim, ele a ficar felizinho e consertar o palco da escola, né. Chegamos finalmente no episódio que me fez querer fazer esse vídeo, porque é nesse
que os Unders entram na Money Records e meio que começam a ter todo esse negócio da fama sobre eles. E eles começam a ficar muito cansados e perdidos. E o professor, percebendo como eles não estavam bem, ele começa a conversar, ouvir eles e dar conselhos sobre toda essa fama precoce. Cara, não tem como. Isso mostra o quão incrível ele é. Não só como profissional, um ótimo professor, mas também como uma pessoa, né? Um ser em cima. Cara, o Sterling é sensacional, mano. Ele, tipo, para. Ele percebe tudo que tá de errado, que a banda não ensaiou, não fez a música. Ele para, ele briga com eles no primeiro momento, mas ele para, ouve, dá conselho, fala: Não, ok, eu sei que é o sonho de vocês, mas segura, segura, calma. Cara, ele é muito divo, ele é muito calmo, ele é muito tudo. É por isso que eu adoro o Sterling, principalmente nesse episódio. Esse é aquele que eles bolam toda uma festa junina no underground pra arrecadar não só dinheiro pra formatura deles, como também pra ajudar o Staringo a pedir a Bunny em casamento. E nele nós vemos o quanto o Staringo ama a Bunny, a ponto de querer pedir ela em casamento. Ele quer pedir ela em casamento. Tipo, mano, eles são muito divos. Além de vermos também, de novo, o quanto os alunos deles se importam com o professor. Não só com o professor, como com a Bunny também, né? Eles se importam com o casal, já que eles ajudam nesse momento tão especial. Por mais que o Bob dê uma estragadinha, mas nada que não é resolvido no final. Nada que não é resolvido no final. E, tipo, eles ajudam nesse momento tão especial, tão fofinho. É muita perfeição. E o último que eu vou comentar aqui, que se você já acompanha meu canal há um tempo, deve saber que é meu favorito de todos, Conflitos na Undervan. E nesse, o Staringo é muito incrível. No caso, quando que ele não é, né? Já que além dele decidir se voluntariar a levar a banda pro Understock, ele também consegue uma van de algum jeito. E, mesmo não sabendo nada de mecânica, que ele meio que quebra a van, né? No meio da estrada. E mesmo não sabendo nada de mecânica, ele consegue consertar a van, entre aspas, usando algo que ele entende bem, que é a música. Já que ele vai pro bar, né? Tentar ajuda. E ele, digamos que eles não têm telefone, mas se ele conseguisse alguma música pra animar o bar, os caras ajudariam ele na van. E, mano, ele consegue, já que, né? Ele tem uns alunos muito incríveis. Então, ele apresenta a banda pros malucos do bar. E digamos que, tipo, ele consegue ajuda por causa disso. Além de que ele deixa os caras um pouquinho mais famosos que ele já tava, né? Porque, vamos concordar, ele apresenta pros caras do bar. Aí tem mais gente que conhece a banda, né, digamos assim. Que, por sinal, também aparece lá no final, lá, vendo o show dos caras, né? Então, Taringo sendo sensacional. Mas agora, vamos para a minha opinião geral do personagem. Na verdade, a opinião final, né? Bom, tudo que eu tenho pra falar do Staringo é que ele é muito sensacional. E que ótima notícia! Porque mesmo ele sendo, tipo, um secundário meio irrelevante em certos momentos, ele consegue cumprir muito bem o papel dele de ser um professor. Além de extra, né, ele consegue ser um cara incrível, um ouvinte muito bom e um cara muito criativo com ideias e tudo mais. Ele consegue ser um ser insano. E que tem boas mensagens. Um grande resumo aqui da ópera é que eu quero ser aluna dele, sabe? Sei lá, ir pro underground e virar aluna dele, mano. Um divo. Ele é um divo. Eu que gostaria muito de ser aluna dele, imagina. É sobre isso. Mas bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E lembrando que essa é só a minha opinião sobre esse incrível professor. Se discordarem, tudo bem. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like se vocês gostaram. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos. Caso tenha alguma ideia de tema ou vídeo, comentem. E é isso. Falou!